Olá, alunos! Vamos agora à aula 3 do tema 1. Nós vamos agora falar de um tema belíssimo da ótica, que estuda a luz, né? É esse aqui. Impressionante como é interessante este tema, né? Velocidade da luz. A gente nunca pensa muito sobre isso, não. Mas o fato é que este tema é muito interessante, muito interessante. Vocês não têm ideia de quão interessante ele é. Por quê? Essa questão, inclusive, foi a base da teoria da relatividade de Einstein. Tem um tema que, às vezes, a gente nem sequer se dá conta de quão importante ele é. Mas vamos começar por uma longa história, né? A questão é se a luz tem uma velocidade finita, demora um tempo para chegar até nós. Por exemplo, a luz proveniente do Sol. Ela chega instantaneamente ou ela demora um pouco para chegar? Então, essa é a primeira questão. A luz teria uma velocidade finita, uma possibilidade, ou uma velocidade infinita. Se ela tem uma velocidade infinita, então ela não demora nada para vir do Sol até aqui. Ela já sai e chega aqui, no mesmo instante, se ela tiver velocidade infinita. E isso dividiu os cientistas durante muito tempo, muito tempo. Uma boa parte deles defendia a ideia da luz ter uma velocidade infinita. Luz, velocidade infinita. Outros, como Galileu, né? Galileu defendia a ideia de que a velocidade da luz seria finita. Ele até propunha uma experiência curiosa, né? Famosa, né? Alguém se colocava aqui com uma lanterna, né? Uma lanterna aqui, e alguém aqui na frente, a 2 quilômetros de distância, a hora que este aqui recebesse a luz dessa lanterna, ele então colocava um pano na frente da lanterna, tirava o pano, este aqui, ao receber o sinal luminoso, ele também iria descobrir a sua lanterna e agora avisaria a este aqui, e este aqui mediria o intervalo de tempo. Não deu certo, né? Mas pelo menos Galileu foi esperto. Ele propôs uma experiência para medir, mas não tinha como medir. A luz é muito rápida. Então, até o indivíduo aqui tirar o pano da frente, esse aqui tirar o pano da frente, esse tirar o pano da frente, e esse aqui medir quando a luz voltou, mesmo que seja 2 quilômetros, 5 quilômetros, não importa. Mas Galileu foi o primeiro a pensar nisso e propor uma experiência. Não deu certo, como a gente sabe. Mas esse indivíduo, Olaf Homer, que viveu entre 1644 e 1710, ele fez a primeira medida da velocidade da luz. Confirmou as suspeitas de Galileu, que a luz teria uma velocidade finita. E ele chegou a estimar em 216 mil quilômetros por segundo. Errou, mas, né? Mas a velocidade hoje é próxima de 300 mil quilômetros por segundo. Foi uma bela experiência. Como é que ele fez? Ele observou um satélite, né, de Júpiter. Então, o que ele percebeu? À medida que Júpiter, que está desenhado aqui, vai se movimentando ao longo do ano, ao longo da órbita de Júpiter, ele percebeu, né, que, na verdade, o que ele estava observando era o tempo de duração das eclipses, né?
Então começava aqui um eclipse e a gente não via mais o satélite, depois ele reaparecia aqui. Então ele media o tempo de duração da eclipse. E ele observava uma coisa interessante. O tempo de duração da eclipse se alterava, ou aumentava, como é esse caso aqui, ou diminuía, à medida que Júpiter se afastava da Terra. E ele acreditou isso ao fato de que a velocidade da luz, né, é finita. E com base nisto, ele então fez uma determinação da velocidade da luz com base no tempo de duração das eclipses ao longo do ano. À medida que Júpiter se afasta de nós, ele percebeu que a eclipse aumentava, né, o tempo de duração dela. Mas esse tempo de duração, ele entendeu que a variação tinha a ver com a distância e, consequentemente, com o fato da velocidade da luz ser finita. Homer ganharia o prêmio Nobel por essa descoberta. Hoje sabemos que a velocidade da luz é muito próxima de 300 mil quilômetros por segundo, né? 300 milhões de metros por segundo, né? Veja que Homer errou, mas escuta, para a primeira medida está ótimo, né? Esse é o valor medido hoje da velocidade da luz. A luz tem a velocidade finita. Isso significa que para percorrer 150 milhões de quilômetros, né, que é a distância do Sol até a Terra, olha só, ela leva pouco mais de 8 minutos, né, para percorrer essa distância. Não chega instantaneamente, né? De forma que hoje sabemos que a velocidade da luz é este valor aqui. É muito rápida. Então Galileu jamais iria conseguir medir do jeito que ele propôs, né, a medida da velocidade da luz. Agora, a velocidade da luz, ela depende do meio em que você está, né? Então, a velocidade da luz num determinado meio, ela é dada pela velocidade da luz no vácuo, que é aquele valor que eu escrevi antes, né? Símbolo C, né? Símbolo C, 300 mil quilômetros por segundo, dividido pelo índice de refração. O índice de refração, ele depende do meio. Por exemplo, no vidro, a gente vai ver daqui a pouco, né, numa tabelinha, o índice de refração é maior do que 1, na água também. Mas o índice de refração no vácuo é igual a 1, e no ar é muito próximo de 1. A gente toma como sendo igual a 1. Né? Aqui eu tenho, então, alguns índices de refração. No ar, a velocidade da luz se propaga praticamente com a mesma velocidade com que ela se propaga no vácuo. E ela se propaga no vácuo. Na água, veja, o índice de refração é 1,33. Então, a água é cerca de 30% mais lenta, né? A luz na água. No vidro, 1,5 é o índice de refração. O álcool, 1,36. Diamante, 2,42. Acrílico, 1,49. De forma que cada meio no qual a luz se propaga tem um índice de refração diferente, né? Einstein descobriu duas coisas interessantíssimas sobre a luz, né? Fantásticas. A primeira é que a velocidade da luz é a maior velocidade dentre todas. Poderia dizer que os fótons são as partículas mais velozes do universo. A luz, nada bate a luz em velocidade, né? É claro que aqui eu mostrei algumas figuras, né? O fóton tem uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Foguetes, aviões, os mais rápidos que você puder imaginar, estão longe, longe. Carros, animais, nada, nada, nada. Pense em alguma coisa bem veloz. A luz é muito mais veloz do que você imaginar. O fato é que nada ultrapassa a luz. A luz é a velocidade limite. E essa é uma consequência da teoria da relatividade de Einstein. Mas é uma coisa curiosa a respeito da velocidade da luz, muito curiosa. A outra coisa que Einstein descobriu
é que se você estiver num foguete ou aqui na Terra, você vai descobrir que a velocidade da luz, que você observa qualquer luz no foguete e na Terra, os dois vão obter o mesmo valor para a velocidade da luz, aquele que estiver no foguete e o que estiver sobre a Terra. Mas é curioso isso. Por exemplo, se você tiver uma bola dentro de um trem, a velocidade da bola, para quem está observando a bola em movimento, é igual à velocidade do trem, por exemplo, né? Mais a velocidade da bola. Mas para a luz não vale isso. A luz é a mesma. Então, se eu tiver luz no interior do trem e luz observada de fora do trem, a velocidade é a mesma. Surpreendente, incrível, incrível. Se eu tiver, então, luz no interior de um trem, esse indivíduo aqui vai medir a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Este aqui que vê o trem e a luz em movimento vai medir a mesma velocidade. Essa é uma descoberta incrível de Einstein. E foi a base para a formulação da sua teoria da relatividade. Isso dá uma ideia, né, de quão interessante é esse tema. É um tema muito belo, muito importante também, a velocidade da luz.